Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio eu tenho de estar com você nesse primeiro dia de agosto, um mês muito especial, mês do meu aniversário, então para mim é especial. Nós temos como tema deste ano 2023 na igreja, vivendo ou celebrando a dependência do Senhor. E nesse mês de agosto nós vamos celebrar a dependência do Senhor com Paulo, vivendo essa história maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo, de sua transformação. E como disse no mês passado, em alguns momentos, falando a respeito do nosso personagem Davi, nós entendemos e compreendemos muito da vida de uma pessoa por aquilo que a pessoa diz, por aquilo que ela escreve, pela maneira como se expressa. Conhecemos ou conseguimos observar um pouquinho a real transformação de vida, a real conversão, encontro com Jesus, a partir do momento que a pessoa demonstra isso com seus atos. A própria palavra diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, nós temos uma longa caminhada nesse mês de agosto para celebrarmos, observarmos, vivermos a vida, a história de Deus na vida de Paulo. E eu quero hoje celebrar um texto ou um versículo que quase sempre repito aqui com você. Filipenses capítulo 1. Paulo diz assim aos irmãos em Filipos: dou graças ao meu Deus, no versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha o versículo 6, que eu sempre repito. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, irá ou a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, Paulo, quando se refere ou fala com os irmãos em Filipos através de carta, ele se lembra, ele recorda aos irmãos a obra de Deus na vida deles e como tudo começou. Ele podia falar isso com propriedade porque foi ele o homem usado por Deus para evangelizar, para anunciar, para pregoar o evangelho da salvação por Cristo Jesus. A gente encontra a história de Paulo com fartura em Atos, e precisamente em Atos capítulo 16 é o momento em que ele entra em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, e se depara com circunstâncias e que culmina naquela célebre passagem, citação bíblica que todos gostam de ver, de Paulo e Silas na prisão, orando e cantando próximo à meia-noite. Todo mundo gosta de ler isso, todo mundo gosta de ler o terremoto que aconteceu, as portas das cadeias se abriram, todo mundo gosta de celebrar isso, mas quando a gente pensa no castigo que ele sofreu, na chibatada que ele sofreu, nas marcas que estavam no seu corpo, de vergonhas, de feridas mesmo, isso talvez não seja muito oportuno vivenciar. Mas ele vivenciou tudo isso. E ele então podia se reportar aos irmãos dizendo: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ele não está dizendo que se lembrava sempre, mas todas as vezes que se lembrava ele dava graças a Deus por reconhecer a fé daqueles irmãos. Então vai aí uma particularidade de Paulo, ele não apenas apregoava o evangelho, virava as costas e vou-me embora. Não, ele se interessava pela vida dos irmãos e pela continuidade daquilo que ele anunciou. E ele diz que ele se lembrava deles, fazendo sempre com alegria oração por eles nas suas súplicas e pela maneira como eles cooperavam no Evangelho. Então, Paulo diz: eu sei que estou fazendo essa obra, mas não estou fazendo sozinho. Eu tenho cooperadores, há uma multidão de gente caminhando juntos, e juntos nós cooperamos um com o outro na obra do Senhor. Mas agora, esse versículo 6 para mim sempre foi top. Ele diz: tendo por certo isto mesmo. Paulo está dizendo, não há margem para dúvida. Tendo por certo isto mesmo. Certeza do que está acontecendo, certeza do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, é isso que ele diz, começou a boa obra, a aperfeiçoará
até o dia de Jesus Cristo. Ele está dizendo que a obra de Jesus Cristo é imperfeita? Não. Quando ele diz aperfeiçoar, está dizendo vai aperfeiçoar em vocês. Vocês são imperfeitos, mas essa obra que ele começou vai culminar em algo muito glorioso. É Paulo quem diz em vários momentos que a gente deveria buscar a perfeição que é em Cristo, andar em retidão completa diante do Senhor. E pensando nisso, pensando nesta palavra, eu quero compartilhar com você e pensar com você. Nós temos entendimento da obra que o Senhor começou na nossa vida. Essa obra que Ele começou na nossa vida, a gente pode qualificá-la como boa. Essa obra sendo boa na nossa vida, Ele começou, Ele vai aperfeiçoar e nós estamos envolvidos nisso? Ou nós somos do tipo de pessoa, você é do tipo de pessoa que recebeu essa mensagem um dia, esteve presente num culto, recebeu aquilo que você buscava, almejava e virou as costas e foi embora? Não, eu tenho a Deus ainda, mas não congrega? Você é do tipo que segrega ou que agrega? De que congrega ou que nunca aparece? Paulo está falando aos irmãos. Aquele que em vós começou a boa obra, ele está falando não dele, ele está falando de Jesus Cristo, porque Paulo nunca anunciou a fé no nome dele, nunca anunciou a salvação no nome dele, ele sempre se reportava a Cristo, aquele que morreu por nós, e ele sempre fez questão de dizer, anuncia vocês a Cristo e este crucificado, porque ele está apelando, ele está apontando para o sacrifício de Cristo, que foi a nossa solução espiritual. Então a pergunta é, o propósito deste curto compartilhamento é: você tem entendimento que Deus começou uma boa obra na sua vida? Porque a obra dele é sempre boa. Por quê? Porque a obra dele não desentoa, não se descompatibiliza da vontade dele. E é Paulo quem escreve aos Romanos, declarando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então a obra dele na nossa vida é igualmente boa, agradável e perfeita. E eu tenho que ver dessa forma, cabe a mim, cabe a você ver. Muita gente já recuou porque entendeu que não era boa, nem agradável, nem perfeita. Porque a obra de Jesus começou a mexer com valores da pessoa, começou a mexer com princípios da pessoa, começou a alterar, modificar, implementar, aperfeiçoar o caráter. E aí a pessoa não queria se dar a isso. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não veio para me deixar confortável, ele veio para mexer comigo, porque eu preciso de transformação, você também precisa, nós precisamos ser transformados. É exatamente isso que 2 Coríntios 3,18 diz. Ele diz que, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É isso que a Bíblia diz em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. A luz da aurora começa meio que ofuscada, em meio à névoa na nossa cidade, mas quando atinge o meio-dia, principalmente nesses dias de inverno, que o sol retine aí forte, maravilhoso, e a noite está fria, sim, mas durante o dia aquele sol aberto, aquele tempo lindo, maravilhoso, mas ele não começa dessa maneira. A obra de Deus na nossa vida também começou, nós estávamos ofuscados espiritualmente falando, mas ele foi dissipando a névoa e o dia foi clareando a nossa vida, e nós encontramos um caminho perfeito em Deus. É por isso que o Salmo 23 diz que o Senhor nos guia pela vereda da justiça. É por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz que luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque o Senhor vai iluminando a nossa vereda, iluminando o nosso caminho. Então você pode pensar nisso hoje, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em mim, em você, começou a boa obra, está aperfeiçoando, cada dia melhor, cada dia mais intenso, até o dia de Jesus Cristo. A obra do Senhor tem sido na sua vida assim, ou ela murchou? Eu lhe afirmo uma coisa, nunca faltou assistência do Espírito Santo, nunca faltou a presença de Deus. O que pode ter faltado é a vontade de algumas pessoas de se inteirar, de se relacionar
com aquilo que é do alto, com aquilo que vem de cima. Agora mesmo, falando com uma pessoa ao telefone, é uma pessoa que está afastada da casa de Deus, é lá de Santa Catarina, ele era diácono na casa de Deus e hoje vive vicissitudes, que está lutando para se libertar. Eu estava falando agora há pouco com ele, pelo dia do seu aniversário, eu estava dizendo, você precisa pensar mais nas coisas que são de cima. E ele disse, é verdade. E você, e eu, e nós, em que temos pensado? Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.